Olá, seja bem-vindo à nossa aula de número 3. E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as perdas que ocorrem aí na armazenagem de grãos a nível de Brasil e vamos fazer alguns comparativos, vamos fazer algumas análises para que a gente possa olhar com um pouco mais clareza, né, para esses números que muitas vezes eles parecem sim pequenininhos, 5%, 3%, não é tão expressivo. Mas se a gente vai olhar realmente para o montante que isso representa, o que isso representa para a nossa economia, a gente vai perceber que esses números, apesar de pequenos, eles são sim bem consideráveis e a gente deve prestar atenção e abrir os nossos olhos, né, e dar uma focada nisso, olhar com mais atenção, porque afinal de contas os prejuízos eles não são pequenos. Apesar de o número ser pequeno, os prejuízos eles são bem grandes. Então eu te convido nessa aula, a gente vai projetar algumas coisas aí na tela para você acompanhar também. A gente vai fazer aqui uma análise, vamos olhar alguns números para que a gente possa ter uma noção realmente de o que representa. Né? Muitas vezes aquele 5% que a gente considera normal lá, às vezes joga também na conta da quebra técnica e tudo mais. Né? A gente vai falar um pouquinho, abordar um pouquinho então esse tema, né, sobre perdas, vamos falar hoje aquilo que acontece no agronegócio brasileiro, né, especialmente vamos dar uma focada aqui na cultura da soja, que é a nossa maior cultura, né? Então me acompanhe aí e vamos então para nossa aula de número 3. Muito bem, falando então, né, de perdas na armazenagem de grãos no Brasil, eu gostaria de trazer aqui alguns números, né, que fazem parte aí dos levantamentos da safra de soja 2021-2022 aqui no Brasil, né? Então, se a gente olhar aí, quem está atento aos canais de notícias, está acompanhando sempre os relatórios aí, os levantamentos da Conab, né, sobre os números aí que foram realizados, né, na nossa safra de grãos, você vai encontrar lá a informação, né, de que na safra 2021-2022 o Brasil produziu aí, falando de soja, né, mais ou menos aí 125 milhões de toneladas, 125,6, 125 milhões de toneladas de grãos. E a área plantada, falando de Brasil, né, a área plantada no Brasil ela correspondeu a 38,19 milhões de hectares, tá? Então, isso são números, aí levantamentos realizados pela Embrapa, Conab, enfim, esses órgãos, né? E se a gente olhar, então, pegar esses dois valores, esses dois números, aí 125 milhões de toneladas de grãos, falando de soja, né, para uma área plantada de 38,19 milhões de hectares, nós tivemos aí uma produtividade média aí de 52 sacas por hectare, né? Então, foi uma safra, falando dessa safra em específico, 2021-2022, uma safra bastante prejudicada devido a condições de estiagem no sul do Brasil, excesso de chuva no centro-oeste. Então tivemos uma série de fatores aí que contribuíram para números aí não muito positivos para o agronegócio brasileiro, né? E que vamos dizer assim, tiveram seus resultados ainda mais prejudicados quando então esse grão aí saiu da lavoura e veio para os armazéns, para os silos, né? Então vamos focar, vamos aqui guardar esse número aí, né, 125 milhões de toneladas, né, produzidas, 125,6, né, numa área de 38,19 milhões de hectares, né. Isso aí corresponde a mais ou menos 2 vezes a extensão do estado do Paraná, né, para fins de comparativo, se você quiser olhar aí na tela também a imagenzinha a gente colocou ali, né, mais ou menos aí 2 vezes a extensão territorial do estado do Paraná. Essa é a área de soja que foi plantada então no Brasil para a safra 2021-2022. Disso, né, tivemos então essa produtividade de 52 sacas por hectare. Considerando perdas médias aí, né, em levantamentos anteriores a Embrapa e a Conab eles nos trouxeram números aí de 3, 4%, mas a gente sabe, né, que em muitos casos, em muitos armazéns as perdas ultrapassam bastante, né, esse número. Então vamos trabalhar aí como referência, né, um valor médio aí de 5% de perdas na armazenagem de grãos. Tá? Então, se a gente for trazer para essa produtividade 125 milhões de toneladas, né? A gente for falar em perdas aí de 5%, né, nos silos e armazéns brasileiros dessa safra, a gente está falando em cerca de 1,9 milhões de hectares plantados e perdidos, desperdiçados na armazenagem de grãos. Se a gente for pegar essa área, 1,9 milhões de hectares, a gente está falando de praticamente duas vezes, a extensão do município de Sorriso, no Mato Grosso. É bastante ou não?
Se você dá uma olhadinha aí, eu particularmente eu me impressionei quando fui levantar esses dados, fui fazer esses comparativos. Dá uma olhadinha aí, né, na extensão territorial do município de Sorriso, o tamanho do município de Sorriso dentro do mapa brasileiro, né? Então, quando a gente começa a avaliar e olhar dessa forma, a gente começa a perceber assim, puxa vida, o que se perde, né, na safra, na armazenagem de grãos da safra brasileira, não é pouca coisa. Nós estamos falando aí de uma área equivalente a praticamente aí 2 vezes a extensão territorial do município de Sorriso, Mato Grosso, né? Eu peguei esse município aqui, né, porque Sorriso é a capital nacional da soja, né? Então, muita gente aí do Centro-Oeste conhece, é dessa região. Então, você analisa aí, né? Faz essa análise aí, para refletir um pouquinho sobre isso, o quanto que nós perdemos, né, nos silos e nos armazéns durante a armazenagem da safra de grãos. Então, eu não sei se isso te impressiona, né? Nós plantamos na safra 2021-2022 uma área praticamente 2 vezes o estado do Paraná e perdemos 2 vezes o município de Sorriso. É muita coisa, né? Se a gente olha assim em extensão territorial, a gente olha em área o que está se perdendo dentro dos silos, dentro dos armazéns, o volume não é pequeno, não é, pessoal? Então, se a gente for olhar para isso também, vamos agora pensar no custo, né, no valor que foi desperdiçado na lavoura, né? Uns levantamentos aí que eu estive pesquisando aí alguns dias atrás, o custo médio, né, de produção de lavoura para a safra de soja 2021-2022 foi na casa aí de R$ 4.800, R$ 4.900, aí R$ 5.000. O custo que se teve para produzir por hectare, tá? E nós estamos falando aí que na safra de 2021-2022, né, nós tivemos perdas, se nós tivermos perdas aí na casa de 5% nos silos e armazéns brasileiros, nós estamos falando aí de prejuízo, de dinheiro que foi simplesmente desperdiçado, consumido, queimado, rasgado. Nós estamos falando de 9,5 bilhões de reais em perdas. Isso é muita coisa, né? Então, quando a gente fala em perdas na armazenagem de grãos, a gente fala, 5%, número pequeno. Não, o número não é pequeno, o número é gigantesco. Ele pode ser pequeno quando a gente avaliar aí um silo pequeno numa propriedade rural. Agora, quando a gente traz isso para um contexto maior, quando a gente abre isso para nível de Brasil, eu não sei se você se assusta, mas eu fico um tanto assustado olhando para o mapa brasileiro, olhando para o tamanho do município de Sorriso e pensar, olha, o Brasil perde 2 vezes essa área plantada, praticamente 2 vezes esse município, tudo que foi plantado foi perdido dentro de um silo, dentro de um armazém, é muita coisa, né? Então, não tem como a gente não pensar também, por exemplo, em todos os investimentos de tecnologia que a gente tem hoje, né? O agronegócio brasileiro é motivo para a gente se orgulhar, né? O nosso desenvolvimento de tecnologia na agricultura de precisão, né? Se você vai aí analisar os investimentos que o produtor rural faz hoje, né, para produzir, né, a tecnologia que é empregada ali para você economizar ao máximo os defensivos agrícolas que são aplicados na lavoura, a questão do percentual, do índice de germinação, né, que as empresas aí que são multiplicadoras de semente trabalham aí com aí valores aí perto de 95%, às vezes até mais, né? Então há um foco muito grande na questão da produção, onde você tem que ter uma semente de qualidade, você faz investimentos pesados para produzir grão na lavoura, né? Até recentemente, uma tecnologia recente de uma grande empresa brasileira, vou falar aqui, né, enfim, da Stara, desenvolveu uma tecnologia chamada amassamento zero, onde se faz todo o mapeamento de uma lavoura e já faz ali prever as linhas, os locais, onde o maquinário depois vai passar para largar o defensivo agrícola e naquele ponto a plantadeira ela não vai largar semente. Para que isso? Para você não perder aquela semente ali. Para que ali naquele lugar onde vai passar a roda do autopropelido da máquina, você não ter uma semente que foi plantada ali inutilmente, que vai ser quebrada, vai ser desperdiçada. Então a gente olha, né, o foco que se tem, né, a preocupação que se tem com produtividade na lavoura, onde lá o produtor rural está se preocupando com uma semente, com 1 ou 2 pés de soja naquela linha que a máquina vai passar por cima, né, e vai perder aquele grão. Então se tem e também o sistema
que se tem hoje para largar defensivo agrícola, né, na plantação, na lavoura, onde o sistema hoje já consegue fazer uma leitura, identificar a erva daninha e larga o defensivo só naquele ponto, para você ter economia de defensivo, porque o custo é elevado, o custo da lavoura por hectare é muito alto. Então, eu olho para isso e eu vejo assim, olha, não tem sentido o tamanho de diferença de foco que a gente tem nas duas áreas, né? O produtor rural ele está se preocupando com uma semente que vai ser amassada, um pé de soja que vai ser quebrado, porque a máquina vai passar por cima e ele não quer perder aquela semente, ele não quer botar uma semente ali que não vai produzir, não vai dar resultado. E quando nós chegamos no silo, no armazém, nós estamos nos conformando. Está sendo normal a gente perder 5%, em alguns casos isolados perder muito mais que isso, aí até 10% de um silo, de um armazém. Então, cabe aí uma mudança de mente, né? A gente precisa olhar para aquilo que a gente perde hoje na armazenagem de grãos no Brasil com outros olhos. Pensa aqui como o exemplo que nós falamos aqui, né? 125,6 milhões de toneladas de soja produzidos aí. Uma área plantada 2 vezes o estado do Paraná, perdemos 2 vezes o município do Sorriso. Tivemos aí prejuízo de dinheiro que sumiu, desapareceu, foi consumido, foi largado lá na lavoura, se perdeu, é um dinheiro que se foi, 9,5 bilhões de reais, o valor que isso impacta na nossa economia. Eu não sei, mas para mim, pelo menos 9,5 bilhões de reais é muita grana. Então a gente precisa olhar às vezes para esses números e pensar assim que, olha, por mais que 5%, 5% seja um número pequeno, né, ele tem uma expressividade consideravelmente grande, né? A gente perde muita coisa. Então, é preciso a gente olhar para isso com mais atenção. Agora, trazendo então esses números aí para dentro de uma unidade armazenadora de grãos, né? Vamos pegar um exemplo fácil aqui, né? Que fica fácil para a gente fazer os cálculos aí até na nossa cabeça, né? Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma unidade aí que tenha um silo, né, de 100 mil sacas, né? Então, pegando cotações aí das safras anteriores, né, a gente facilmente viu aí o soja sendo comercializado, né, na casa de R$100 a saca. Então, se a gente pegar aí um silo, né, 100 mil sacas, perdas de 5%, nós estamos falando de quanto? De 5 mil sacas. Então, uma conta muito simples, né, 5 mil sacas de soja a R$100 a saca, nós estamos falando de R$500 milhão. Então, isso aí é o dinheiro, o valor que se perdeu lá dentro do silo. Fora isso, pegando aí uma situação normal, onde o clima favoreça aí o período de plantio, né, de desenvolvimento da planta, a gente vai ter aí facilmente produções médias aí de 70 sacos aí por hectare, né, de soja. Então, se a gente for olhar, pegando aí um valor mais padrão, vamos dizer assim, dentro do agro brasileiro, e a gente considerar isso, que a gente está perdendo lá no silo, né, 5 mil sacas, com uma produção média na lavoura de 70 sacas por hectare, nós vamos estar falando aí de uma área equivalente a mais ou menos 70 hectares. Né? Como a gente já falou aí, o custo médio da produção de lavoura na casa de R$5 mil, nós estamos falando aí de um prejuízo na casa de R$350 mil, ou seja, R$350 mil que foram queimados, rasgados, consumidos, né? Dinheiro que foi investido lá no campo pelo produtor rural, que foi investido na lavoura, foi investido em defensivo agrícola, foi investido em equipamento, em maquinário, em óleo diesel, em folha de pagamento de funcionário e uma série de coisas, né, imposto, e que se consumiu dentro de um silo. Então a gente pegar aí os valores totais, aí o que representa o valor comercial da soja, esse silo de 100 mil sacas com perdas de 5%, nós estamos falando de meio milhão de reais, R$500 mil. Mais o que se perdeu na produção, lá na lavoura, lá no campo, mais R$350 mil. Nós estamos falando aí num total, né, de R$850 mil que se perderam porque a gente está, de repente, habituado ou considerando, de repente, como aceitável ou padrão a gente ter perdas aí na casa de 5%. Né? Então, fora isso, né, a gente tem que ainda contabilizar custos, por exemplo, na unidade armazenadora, custos com energia elétrica, para manter sistema de aeração e toda uma série de custos que envolvem também a operação de armazenagem. Então, se a gente for analisar aí num todo, numa forma mais macro, é muito fácil a gente perceber aí que com 5% de perda em um ciclo de 100 mil sacas, nós estamos falando aí de valores perto de R$1 milhão.
que são perdidos e que são consumidos. Então, quando a gente pensa em perdas na armazenagem de grãos, eu gosto muito sempre de fazer essa conta, né? A gente precisa, né, avaliar isso, pensar desde lá do começo da cadeia, né? Desde o produtor rural, que está lá investindo no campo, na lavoura, que está lá investindo em tecnologia de ponta, em agricultura de precisão, mapeamento de solo, todo um aparato tecnológico visando aumento de produtividade, visando cada vez mais, né, usar da maneira mais adequada e mais rentável possível, né, os defensivos agrícolas, né, tratar a terra, todo aquele investimento que se faz em torno da produtividade. Né, a gente precisa parar para pensar isso. Né? A gente não pode simplesmente analisar, né, a armazenagem de grãos ela por si só. Né? A gente é parte de uma cadeia. O produtor lá no começo fez investimentos pesados, altos na lavoura, né, para garantir produtividade. Né? Nós estamos no meio da cadeia, nós precisamos garantir a integridade desse produto que nos chega até nós. Né? A gente precisa garantir a preservação dos índices de qualidade desse grão que veio do campo. E nós precisamos entregar para a indústria, né, um produto de qualidade. E isso, novamente, entra naquilo que nós falamos lá na primeira aula. A questão de serviço, de propósito, de trabalhar com excelência, né, de olhar para o nosso trabalho como uma espécie de missão, como uma forma de servir ao nosso próximo, como uma forma de servir à humanidade. Então a gente precisa olhar, quando a gente para pensar e analisar esses números, a gente precisa olhar para isso e se comprometer. Puxa vida, mas o que eu posso fazer? Onde que eu posso melhorar no meu processo, na minha atividade, no meu dia a dia, nos meus procedimentos, na maneira como eu estou conduzindo, como eu estou fazendo a gestão da armazenagem de grãos aqui na unidade, como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para que eu venha contribuir de forma positiva e buscar minimizar esses números que são bastante expressivos. Né, como falamos antes, não dá para a gente deitar na cabeça no travesseiro e achar que está tudo bem a gente perder numa safra 2 vezes o município de Sorriso. Isso é muito grão, é muita coisa, é uma área muito grande plantada no Brasil desperdiçada. Então a gente precisa olhar para essa questão das perdas da armazenagem com um foco um pouquinho maior. A gente precisa levar em conta que, como falamos, né, sobre a questão da conservação de grãos, não necessariamente 14% significa qualidade, significa que eu vou ter um grão de qualidade, significa que eu estou fazendo um manejo adequado. Muitas vezes isso está me impondo perdas. E é preciso a gente parar e refletir, analisar e pensar sobre isso, não é? Então é preciso a gente parar para pensar e ver, olha, mas aonde que eu consigo mexer? O que eu posso fazer? De que maneira eu posso melhorar, né, o meu processo, os meus procedimentos aqui, os meus padrões, para que eu possa contribuir e buscar reduzir esses volumes ou esses números, né, que apesar de pequenos, são sim realmente muito expressivos para o agronegócio brasileiro. Né, tempo atrás, eu lembro, eu fiz um vídeo e postei isso no YouTube, inclusive, né, e algumas pessoas ficaram, oh, nossa, mas como assim, né? Mas eu quero dizer o seguinte, né, a gente precisa levar em conta, falando de conservação de grãos, falando de perdas, falando do nosso trabalho, né, na gestão de uma unidade de armazenagem, nós precisamos levar em conta alguns fatores. Né? Então, quando a gente fala em conservação de grãos, né, para a gente reduzir os índices de perda, a gente precisa levar em conta algumas coisas. Há coisas que eu posso mudar, outras eu não consigo. Né? Eu vou colocar para você aí na tela uma imagem aí de um iceberg, né, para te ajudar a memorizar isso. Né? Mas você dá uma olhadinha nessa imagem aí, né? Então, o que está lá na ponta, lá do lado de cima, dividido o iceberg ali numa linha vermelha, né? Lá em cima está a estratégia de manejo. Tá? E para baixo, então, nós temos ali a fisiologia do grão, características biológicas de fungos e pragas e a característica climática. Então, são 4 fatores que eu tenho aí para levar em conta quando a gente fala em perdas na armazenagem de grãos, quando a gente fala em manejo e conservação de grãos. Né? Esse primeiro, que está lá em cima, né? Fora da linha, para cima da linha vermelha, que é o que a gente enxerga, né, do iceberg, é o que? A minha estratégia de manejo. É onde eu consigo ter ação, é onde eu consigo mudar, onde eu consigo alterar. Para baixo da linha vermelha, o que está submerso, aquilo que a gente não enxerga do iceberg, né, quando a gente está lá numa embarcação, né, aquilo que está oculto muitas vezes aos nossos olhos, o que eu coloquei ali? Né? A fisiologia do grão, a gente não vai conseguir mudar. Né? As características biológicas dos fungos e pragas, a gente não vai conseguir mudar.
e a nossa característica climática, que a gente também não consegue mudar. Então, se eu tenho 3 fatores, né, 4 ao todo aqui, e 3 deles eu não consigo mudar, onde é que eu posso agir? Onde é que eu posso alterar? O que eu posso corrigir? O que eu posso adequar? Obviamente, a minha estratégia de manejo, né? Então, como já falamos na aula de número 2, né, nem sempre aquele nosso padrão, né, por exemplo, de armazenagem, olha, estou expedindo com 14%, tá legal, tá bacana. Nem sempre isso quer dizer, nem sempre isso representa realmente qualidade, nem sempre isso representa realmente lucro. Muitas vezes a gente está trabalhando com um número que nos impõe perdas e prejuízos, que ajudam a gente a marcar esses valores astronômicos aí, né, como a gente apontou aí, 2 vezes a área territorial do município de Sorriso. Né? Muitas vezes a gente tem metodologias e procedimentos e padrões que a gente usa no nosso dia a dia na gestão da unidade de armazenagem que nos ajudam a elevar esses números que são gigantescos, na verdade, né, de perdas. Então, quando a gente fala em gestão da armazenagem, conservação de grãos e essa questão das perdas, eu gostaria que você frisasse, que você guardasse isso aí, que você visualizasse essa imagem do iceberg aí e que você mentalizasse isso, né? Eu consigo mudar onde? Eu consigo mudar na minha estratégia. Eu consigo mudar na maneira como eu trabalho a questão dos padrões, dos índices de teor de umidade do grão. Eu posso secar esse grão um pouquinho mais, né? Eu posso aí reduzir de 14% para 13%. Eu vou ter um grão com mais qualidade, vou ter um grão com uma atividade respiratória, um metabolismo mais controlado, mais reduzido. Isso vai, obviamente, me fazer ter um grão mais saudável, um grão com mais valor nutricional, com mais índice de proteína, né? E outras coisas como questão de temperatura, né? Nós podemos fazer investimentos em tecnologia também, né? Hoje armazenar grão no Brasil sem perdas é muito difícil você conseguir isso sem investir em tecnologia, né? Mas de nada também vai adiantar a tecnologia se a gente insistir em armazenar com padrões, né, que a fisiologia do grão em si não atende, né? Não adianta a gente querer armazenar com uma situação onde a nossa condição climática não favorece, né? Então, a gente precisa levar sempre isso em conta. A biologia, né, as características biológicas de fungos, eu não vou conseguir mudar isso, né? Então, eu tenho que buscar armazenar numa região, numa faixa de temperatura e umidade que não seja favorável, né, ao desenvolvimento do fungo, do inseto, né, das pragas aí da armazenagem, né? Então, a fisiologia do próprio grão em si, eu não vou conseguir mudar também. O grão respira, o grão tem a sua atividade metabólica. Se eu colocar ele num ambiente temperatura elevada, teor de umidade elevado, obviamente eu vou estar colocando esse grão numa situação, né, vulnerável, né? Isso não é saudável para o grão. Então, se eu quero ter um produto de qualidade, se eu quero me comprometer com o produtor do rural lá da lavoura, né, que investiu pesado na lavoura, que se preocupou com aquela uma semente lá que ia ser quebrada, né, investiu em tecnologia para não cair semente, a plantadeira não plantar semente lá onde a máquina ia passar, né? Então eu acho que a gente como armazenador, a gente precisa ter essa consciência também de, olha, o investimento veio lá da ponta, eu estou no meio da cadeia, eu tenho um compromisso com isso aqui, né? Eu tenho um compromisso com isso, eu tenho um compromisso de não perder, né? 5%, talvez para você seja ok, está dentro do tolerável, do aceitável, enfim, mas eu creio que 5%, olhando para o mapa brasileiro, é muita coisa. Ok, pessoal? Vamos fechando aqui, então, essa nossa terceira aula. Então, hoje falamos sobre as perdas na armazenagem de grãos e eu espero que, de alguma forma, esse assunto aí tenha te cativado, que você, no mínimo, saia um pouco pensativo dessa aula, né? E voltando a frisar novamente aquilo que nós falamos lá na primeira aula, né? A questão do compromisso, do nosso trabalho, do nosso compromisso com aquilo que fazemos, né? Nós falamos lá na aula número 1, a armazenagem de grãos é uma atividade, um trabalho nobre, né? Algo onde a gente tem uma oportunidade enorme, né, de servir através do nosso trabalho ao nosso próximo, às pessoas que estão à nossa volta, né? A gente não está trabalhando simplesmente com uma commodity, muitas vezes a gente entra no piloto automático, né? A gente está olhando só para procedimento, né? Aquele objetivo, o númerozinho lá, né? Tem que ser o 14, né? A gente está muito focado naquilo, né? No dia a dia do fluxo da unidade de armazenagem, e a gente às vezes esquece de olhar para um silo e para um armazém e pensar, olha, tá cheio de comida aí dentro, isso é alimento.
Isso vai parar na mesa de muita gente, vai matar a fome de muita gente. O agronegócio brasileiro hoje ele alimenta aí praticamente 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Nós temos um compromisso com isso. Então vamos lá, vamos trabalhar com excelência, vamos dar o nosso melhor, vamos buscar reduzir esses índices de perdas aí, que apesar do número ser pequeno, é gigantesco. Ok, pessoal? Um abraço a todos então e até a nossa próxima aula.